Olá, tudo bem? Sétimo ano, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem, que vocês continuem em casa se cuidando, tá bom? A situação não está fácil, mas continuamos com fé e força, tá bom? Antes do feriado, eu passei um texto para vocês sobre a atmosfera e passei alguns exercícios no Google Formulários para vocês fazerem. Poucos alunos fizeram, mas como eu já tinha passado um vídeo para vocês e alguns alunos fizeram que gostaram desse formato, e eu acho que é uma boa oportunidade da gente conversar um pouco mais, de vocês terem essa dinâmica do professor, de vocês mesmos explicando o que é que ele passou e os exercícios. E eu acho que vai ser bom esse vídeo comigo explicando direitinho, porque as provas estão chegando. E é mais coisas para vocês estudarem, para vocês terem em mente, para vocês terem entendido o conteúdo direitinho, tá bom? Então é isso, eu vou fazer a correção dos exercícios. O que eu quero? Quero que vocês peguem esses exercícios, copiem no caderno os exercícios e a resposta certa. Quem já copiou no caderno, beleza, só coloca a resposta correta. Quem ainda não fez, tem a oportunidade de copiar esses exercícios e escrever a resposta certa que eu vou dar aqui para vocês, tá bom? Se vocês estiverem com alguma dúvida a respeito da matéria ou de qualquer outra coisa, eu estou disponível no privado, meu telefone está lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu estou aguardando o retorno de vocês. Vocês me enviem a foto dos exercícios que vocês fizeram com a correção que eu vou registrar, tá? Todas as atividades eu registro e vai pontuar no final desse bimestre, ok? Juntamente com o trabalho que vocês já fizeram. Agora vamos começar a nossa correção. Primeiramente, eu pedi para vocês deixarem o nome e a turma para eu saber quem fez. Quem já fez já está registrado aqui no meu caderno, tá bom? E aí, a primeira pergunta que eu coloquei, eu tô olhando aqui, que eu tô olhando no computador. Todo o planeta Terra é envolvido por uma camada de ar. Essa camada gasosa que envolve a Terra é chamada de biosfera. Não. Teve gente que colocou biosfera, mas não é biosfera. Teve gente que colocou hidrosfera, mas não é hidrosfera. A atmosfera, que vem de ar, é a camada de gases, camada de ar, que cobre o planeta Terra, tá? Então, lembre-se, o ar está aqui e essa camada de ar, de gases, é a atmosfera, tá bom? Então, quem marcou biosfera, precisa corrigir. Quem marcou hidrosfera, precisa corrigir. Quem marcou litosfera, precisa corrigir. O correto é a atmosfera, tá bom? Prosseguindo. Sem a atmosfera, não existiria vida no planeta Terra. Ela, fornece gás carbônico para a respiração dos seres vivos? Tem gás carbônico na atmosfera, sim. Mas os seres vivos respiram gás carbônico? Não. Eles expiram gás carbônico. Eles liberam gás carbônico, tá? B. Torna possível o voo de não torna possível o voo de certos animais e aviões? Errado. A atmosfera é o que torna o voo dos animais e aviões possível. Então, isso daí foi pegadinha. Intensifica os efeitos dos raios solares sobre a Terra? Não. A atmosfera, essa camada de gases, de ar que cobre o planeta Terra, protege que os raios solares incidam com muita força na Terra. Forma como uma camada protetora. Então, não é assim. Contribui para manter a temperatura terrestre em níveis que permite a vida? Sim. Essa é a alternativa correta, tá? A atmosfera, ela funciona, vocês já ouviram falar, como um efeito estufa. Os raios solares entram, a maioria volta para o espaço, porque é uma camada protetora. Mas alguns entram e esse calor que vem com os raios solares fica preso aqui na Terra, gerando o efeito estufa. Essa temperatura estável permite a vida a vida na Terra. Se não tivesse atmosfera, quando fosse de dia nesse lado, o sol ia bater e ia torrar tudo, a temperatura ia ser muito alta. E no lado que tivesse noite, que não batesse diretamente a luz do sol, ia ser um frio insuportável. Então,
O que permite a vida na Terra é a atmosfera porque ela mantém a temperatura aqui dentro, tá? Então, é a última, a correta. Próximo. Acho que é a número 3, né? É a camada de ar que vai do solo a altitude aproximadamente de 15 quilômetros. É nessa camada que os ventos, as nuvens, a neve e a chuva se formam. É nela que também ocorrem as tempestades, os raios e os trovões. A camada atmosférica referida pelo texto é estratosfera? Não. Estratosfera é mais acima. Ionosfera? Não. É mais acima ainda. Troposfera? Essa é a correta. A camada da atmosfera mais próxima do solo é a troposfera, que vai lá no chão até 15 quilômetros de altura. É onde estão as nuvens, onde acontece o voo dos pássaros, onde são formadas as tempestades. Então, é na troposfera. Ok? Vou passar para a próxima. No ar, existe... Acabou a luz da escola. No ar, eu acho que vocês ainda estão me vendo, eu vou continuar o vídeo. No ar existe aproximadamente a seguinte concentração de gases. Desses gases, quais não são aproveitados no processo de respiração dos animais? Então, vamos lá. Tem nitrogênio, 78%, oxigênio, 21%, argônio, 0,93% e gás carbônico, 0,03%. Então, desses gases, quais não são aproveitados no processo de respiração dos animais? Oxigênio e gás carbônico são aproveitados? Sim, são aproveitados. Oxigênio a gente inspira, o gás carbônico a gente expira. Oxigênio, voltou a luz. Pra vocês verem como que eu amo vocês, viu? Oxigênio e argônio. Oxigênio a gente usa, então, não é essa? Nitrogênio e argônio. Essa é a resposta correta. A gente, nós seres vivos, seres humanos e tudo mais, não respiramos argônio nem nitrogênio. Eles estão presentes na atmosfera, mas a gente não usa eles no nosso corpo através da respiração. Então, essa é a resposta correta, tá bom? Próxima. Que processo as plantas realizam com o gás carbônico? Combustão? Combustão não. Combustão é a queima de alguma coisa. Então, as plantas não queimam nada. Fermentação? Não, também não. Fermentação é um outro processo que é feito por bactérias. Respiração? A respiração dos seres vivos utiliza o oxigênio, tá? Fotossíntese? Essa é a resposta correta. As plantas utilizam o gás carbônico, a luz do sol e a água. Juntando isso dentro das folhas, elas produzem uma coisa chamada glicose, que funciona como energia, como alimento das plantas. E liberam o oxigênio para a atmosfera. Então, na fotossíntese, as plantas utilizam o gás carbônico. Então, a resposta correta é fotossíntese, ok? Vocês já estudaram fotossíntese antes. Por que a atmosfera é tão importante para a vida na Terra? Já falei um pouco disso, mas são vários os fatores. Primeiro, porque ela mantém a Terra numa temperatura estável, tá? Os seres humanos estão aumentando a temperatura por causa do aquecimento global? Estão. Mas o efeito estufa, ele é bom porque ele mantém a Terra numa temperatura ok para que a gente viva aqui. Proteção, por exemplo. Essa camada de gases protege a Terra de chuvas de meteoritos. Quando algum corpo estranho do espaço poderia entrar na Terra, a atmosfera, com suas várias camadas, meio que desintegra esses corpos que vêm do espaço e não permite que eles caiam com força ou muito grandes aqui na Terra. E a atmosfera faz com que o oxigênio que as plantas e os oceanos produzem fiquem aqui, que servem para nós, animais, respirarmos. Então, são muitos os fatos que são importantes para a atmosfera aqui na Terra, tá bom? E aí, a última questão fala sobre as camadas da atmosfera, tá? Vou falar sobre cada uma com vocês. A primeira era: a última camada atmosférica
onde o ar é extremamente rarefeito. É o limite, a fronteira entre a atmosfera e o espaço cósmico sideral, onde não existe ar, esse ar que a gente respira. Então, a atmosfera, aqui tá a Terra, tem várias camadas. E a última, qual que é a última? A que separa a Terra do espaço é chamada exosfera, exo de fora. Então, a exosfera é a última camada. É nessa camada que ocorre a aurora austral, fenômeno luminoso avistados na Terra nas regiões próximas aos polos norte e sul, a aurora austral e a aurora boreal. Qual que é essa camada? É a termosfera. Isso acontece pela diferença de temperatura que acontece, né, nessa camada, tá bom? Então, a temperatura alta faz com que os gases reflitam de uma forma diferente e forma essa aurora austral ou aurora boreal. Se vocês não souberem o que é, deem uma pesquisada rápida no Google que vocês vão ver que é uma coisa linda, tá? A outra é nessa camada que se formam os fenômenos meteorológicos, como chuvas, tempestades, neve, vento, raios e outros. A gente já falou sobre isso, então esse ponto vocês já sabem que é a troposfera, tá? Outra, camada que existe maior concentração de um gás transparente chamado ozônio. É a famosa camada de ozônio, que protege muito a Terra contra os raios excessivos do Sol e que a gente, um tempo atrás aí, estava prejudicando com a poluição aqui na Terra, essa camada de ozônio. Essa camada de ozônio fica na estratosfera. É uma camada acima da troposfera, tá? Ela é relativamente próxima à superfície e é logo depois da troposfera. Então, a camada de ozônio fica na estratosfera. E, por último, ocorrem nessa camada temperaturas muito baixas, chegando até menos 120 graus. Essa é chamada de mesosfera, é a camada do meio. Nela tem essa temperatura bem mais baixa, tá bom? Essa foi uma revisão sobre os conteúdos de atmosfera que a gente já viu. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Caso vocês precisem, eu estou disponível no WhatsApp para tirar qualquer dúvida de vocês. Não deixem de corrigir esses exercícios, copiar no caderno, colocar a resposta correta e me mandar a foto, tá bom? Amanhã eu volto e posto um conteúdo novo para vocês. Um beijo, fiquem bem, se cuidem.